A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal de Estudo Bíblico José Carlos Maciel, canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos para a leitura diária da lição 5. A lição 5 que tem como tema Motim na Família, segundo trimestre de 2023, que tem o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus. Nossa leitura diária de hoje se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e o versículo 23, que diz assim para nós: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel falando para Saul que ele tinha rejeitado a palavra do Senhor. Como ele rejeitou a palavra do Senhor, Deus rejeitou a ele para que ele não fosse mais rei. A epígrafe da leitura diária de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 é: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aí 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz assim: o pecado de feitiçaria procura controlar eventos, pessoas ou o futuro por meio de espírito de pessoas falecidas. A rebelião contra a palavra de Deus é semelhante a esse pecado, visto que os dois envolvem a rejeição do senhorio de Deus e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos em contrário à vontade de Deus. É claro, porque ele, em vez de andar pelo caminho de Deus, não, vai recorrer à feitiçaria, Vai recorrer à feitiçaria para determinar o desfecho de algo, Então, ele se afastou do caminho de Deus, se rebelou contra Deus. Porque ele veio dar ouvido a Deus, foi dar ouvido a quê? A feiticeiro. E Deus não aceita isso. Além disso, esses dois pecados colocam o transgressor fora da proteção de Deus e o submete ao poder destruidor de Satanás e dos espíritos malignos, claro, porque quem está usando feiticeiro é quem? Satanás. Então, ele está fora da proteção de Deus, aqueles que recorrem, à feitiçaria, aqueles que se rebeliam contra Deus. Ele está correndo um risco. Ele está sem a proteção de Deus. Continuando, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, ainda diz assim para nós: rejeitou a ti para que não sejas rei. Primeiro, a rejeição de Saul como rei e a consequente rejeição de sua casa não significavam que Deus rejeitara para sempre a Saul como pessoa, embora o cargo de Saul como rei jamais fosse restaurado. Contudo, ele poderia ser perdoado e ter comunhão com Deus como salvo, mediante arrependimento sincero e submissão ao Senhor. É claro, ele ia perder o quê? Só o reinado. Mas como pessoa, ele ia continuar sendo a mesma pessoa. Bastava simplesmente ele pedir perdão a Deus, Deus perdoava ele, e ele continuava vivendo a vida dele normalmente. Segundo, esse mesmo princípio verifica-se no novo concerto. Um líder espiritual que venha a fracassar moralmente e daí ser permanentemente reprovado por Deus para exercício do seu ministério espiritual, pode, contudo, obter pleno perdão, usufruir a salvação e a comunhão com Deus. É claro, porque mesmo ele fracassando no ministério dele, como ministro, ele pode muito bem pedir perdão a Deus e continuar sendo servo do Senhor, sem ter o cargo de ministro, sem ser pastor, sem ser evangelista, sem ser presbítero, mas ele continua servindo a Deus como pessoa normal, como um membro da igreja, mesmo ele tendo fracassado no ministério dele. Isso não quer dizer que ele vai perder a salvação dele, mas ele pode muito bem ser perdoado por Deus e continuar como um membro da igreja. Saul não. Saul, quando viu que ia perder o reinado e foi para a batalha, o que foi que ele fez? Se matou. Mas ele podia muito bem pedir perdão a Deus, deixar de ser rei e continuar servindo a Deus como uma pessoa normal. E é isso que muitas vezes a pessoa deve fazer. Fracassou, pede perdão e fica lá, servindo a Deus como um membro da igreja, como um irmão normal, como todo mundo. Porque mesmo ele fracassando, mas ele pode pedir perdão e não perde a salvação dele. Embora muitos, tem casos por aí que o camarada errou, perde o cargo de ministro
e se vereda pelo caminho do erro e não consegue voltar mais, né? Então isso é um erro. Que ele deve fazer, pedir perdão e fica ali ó, na igreja como um membro. Não perde a salvação dele. Mas o que ele tem que fazer é o quê? Pedir perdão. Reconhecer que errou, né? E ficar ali no cantinho dele quietinho servindo a Deus. Porque a salvação dele está garantida. Amém?